Muito boa noite. Poder Local, Conselho de Lisboa. Hoje, para conversarmos sobre habitação no Conselho, os problemas da habitação no Conselho, problemas, dificuldades, facilidades, o que é que se está a fazer, que encaminhamento tenho para conversar comigo Alexandra Barreira Duarte pelo PSD, José Alexandre pelo PS, José Bernardino pela CDU, Luís Júdice pelo PCTP-MRPP e Ricardo Robles pelo Bloco de Esquerda. Muito bem. O CDS não está aqui representado, por qualquer razão não nos comunicou nem a vinda nem a falta, embora tenha sido convidado, enfim, como sempre está, mas de facto não se fez representar. Alguma razão ponderosa há de ter levado a que tal acontecesse, até porque é de facto um habitual, um seu representante é habitual nestes debates. Vamos começar desde logo, vamos fazer período de 4 minutos, como combinámos anteriormente, e eu naturalmente começo pelas senhoras. É um velho hábito, eu sou muito antigo já, tenho hábitos muito antigos, de forma que, Alexandra, faça favor. Habitação em Lisboa, que existe o cavalheirismo ainda, que está em extinção, não é? É uma espécie em extinção. Exatamente. Acho que é uma espécie em extinção. Bom, eu não fiz respeito, esperemos, temos esperança. Eu não fiz respeito à habitação em Lisboa. Eu começava por enunciar alguns problemas que uns já terão sido detectados e que são bem debatidos por todos nós, mas que me fazem caminhar para uma reflexão sobre aquilo que deve ser rapidamente agilizado em Lisboa para combater estes problemas. E nesse sentido, um dos problemas que eu acho que mais dificulta a qualidade da habitação em Lisboa é o facto de nós termos 50 mil fogos devolutos e que destes 50 mil fogos devolutos só entre 20 a 25 mil é que podem ser reabilitados. Portanto, os outros nem sequer são passíveis de reabilitação porque simplesmente a degradação já está de tal ordem instalada, tem que ser por implosão, por deitar abaixo e assim. Noutro sentido, e a par disto e neste encadeamento, aquilo que me preocupa também é o facto de saber que há 3 mil pedidos para a habitação social que deram entrada e continuam em lista de espera na Câmara Municipal de Lisboa e que não têm previsão qualquer, não há um prazo para serem atendidos. Se por um lado temos 50 mil fogos devolutos que ninguém pega neles, por outro lado temos 3 mil pessoas a precisar de habitação porque estão em necessidade de habitação por carências, seja por desemprego, seja porque não têm rendimentos e não têm, de alguma forma, como satisfazer estes seus pedidos. Ainda no seguimento da habitação, eu realçaria outro fator, que é o facto de nós termos aumentado o número de sem-abrigo em Lisboa. Temos 2 mil sem-abrigos em Lisboa. Obviamente que isto é uma realidade completamente diferente e nós percebemos que esta, vamos chamar uma comunidade, ou este tipo de população, é uma população à parte com as suas particularidades, mas não deixa de ser interessante porque muitos destes sem-abrigo, obviamente, uns serão por opção, nós temos este conhecimento, porque são pessoas com problemas muito profundos, outros é porque também não têm mesmo acesso a este tipo de habitação, a qualquer habitação possível, e a Câmara não tem feito absolutamente, não tem tido uma política concertada que tenha conseguido diminuir este tipo de carências. Além disto, eu diria um outro problema relacionado também com a habitação em Lisboa tem a ver com o facto de em Lisboa nós continuarmos a sofrer uma hemorragia populacional. Nós temos decrescido a nossa população diminui e ao mesmo tempo que diminui, temos neste momento 30% da população lisboeta com mais de 65 anos. Isto não é possível, ou seja, é possível porque o vivemos, mas vai ter a longo prazo consequências, e já estamos a sentir agora, mas a continuar neste caminho, as consequências que vão advir desta realidade vão ser bastante problemáticas para todos nós. Isto porquê? Porque não há políticas atrativas
Não há políticas atrativas para os cidadãos mais jovens. Nós, neste momento, não conseguimos captar aquela faixa etária de cidadãos mais jovens. Porquê? Porque não temos habitação para oferecer, não há casas, ou as casas que estão disponíveis no mercado têm rendas altíssimas, que muitas destas famílias não conseguem lá chegar, e, portanto, aquilo que nós temos hoje em Lisboa, e assim, o exemplo mais visível... Mas a lei da renda é da responsabilidade do PSD, que a Alexandra representa aqui, não é? Mas isso é outra questão, nós já podemos discutir a questão da lei do arrendamento. É uma questão fulcral neste... Exatamente. E nós, neste momento, temos Lisboa, que assim que, para nós visualizarmos, parece um donut, não é? Temos Lisboa vazia no centro e depois toda aquela pressão periférica que nós sentimos de todo este êxodo que vai acontecendo, apesar de se ter manifestado em algumas alturas, em algumas campanhas, a vontade de isto parar, mas a verdade é que não tem havido políticas neste sentido, ou que pelo menos colmatem este tipo de problemas. Estes seriam os problemas que eu acho mais pertinentes. E por fez os seus 4 minutos. José Alexandre. É um prazer estar aqui e muito boa noite. Gostaria de fazer uma pequena introdução e pegando nas palavras aqui da minha colega de debate. Portanto, dos tais 60 mil edifícios que existem em Lisboa, 7.700 estão degradados. Estão a precisar ser de reabilitação. E isto é um fenómeno que, portanto, nesta altura de crise do país, se fosse investido nesta área, era uma área que desenvolvia a cidade de Lisboa e também o país em si, em termos da construção civil, que há uma grande crise, e ao mesmo tempo reabilitava os edifícios e fazia com que aquele problema que a Alexandre estava a dizer, que no centro da cidade começa a ficar despovoada, não é bem verdade, porque a própria Câmara Municipal de Lisboa tem feito um esforço muito grande no sentido de que a parte da Baixa seja povoada. Inclusive o Presidente António Costa ocupou a zona do seu gabinete no Intendente, dando mostras de que, portanto, com esse gesto, que queria recuperar essa área e essa zona tão importante como é a Baixa de Lisboa. À parte de que, portanto, até ao final, e também fazendo referência à que a Alexandra disse, dos jovens, vão estar disponíveis 40 habitações para jovens até ao final do ano, portanto, no Martim Moniz também. E são estes factos que também é importante realçar, portanto, esse esforço em termos de tentar resolver um problema que é complicado, não a nível só de Lisboa, mas a nível do país. Só para ter uma ideia, portanto, a reabilitação está feito um estudo que implica 8 mil milhões de euros para a reabilitação, o que equivale a 4 ou 5 pontos Barreiro Lisboa. E, portanto, isto é um valor alarmante, mas que é necessário fazer e que nós esperamos que quem de direito e quem possa investir nesta área, que o possa fazer para a reabilitação, não só económica, mas da própria cidade em si. Mas esses 8 mil milhões não são para reabilitar os 7.700? Não, estou a dizer a nível nacional. Portanto, se fosse investido nestes valores, portanto, e Lisboa tem uma parte importante, como disse, 7.700 edifícios, não é brincadeira, os tais 25 mil ou 40 mil fogos que a Alexandra falou, e que realmente é um valor substancial. A Alexandra falou em 50 mil fogos de volutos, de verdade. De volutos. Portanto, em termos concretos, são os tais 7.700 edifícios que precisam disso, precisam de reabilitação, dos quais 4 mil edifícios estão mesmo de volutos. E, portanto, é uma calamidade que existe na cidade e que tem havido um esforço grande. Também esse esforço tem, da parte do Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente da sua vereadora Helena Roseta, ter um esforço grande no sentido de arranjar programas para tentar resolver esse problema. Um dos exemplos é o programa BIPZIP e, portanto, outros programas que tentou ou está-se a tentar resolver. É sabido que a própria Câmara Municipal de Lisboa teve uma herança muito complicada em termos económicos e todo esse saneamento que foi necessário fazer na Câmara, a par de todos estes investimentos que estão a fazer e destes programas para ajudar as pessoas, tal como ainda no orçamento deste ano foi disponibilizado 3 milhões de euros para ajuda às pessoas que não têm capacidade de pagar uma renda da casa e que eventualmente possam ter isso. Porque também é impossível, como a Alexandra disse, e bem, de tanta gente que necessita de casa e há longos anos, que o problema se resolve de um momento para o outro. Isso é impossível. Portanto, os problemas têm que ser resolvidos pontualmente
é preciso que se esteja na solução de resolver esses problemas. Esta é uma situação complicada e, como o João Ribeiro também, numa parte fez, complicou-se ainda muito mais com a famigerada Lei das Rendas. A Lei das Rendas implicou custos extraordinários para as pessoas, nomeadamente pessoas que estão com esta lei em pânico, em termos de pessoas, eu recentemente estive numa reunião com a Associação de Moradores das Avenidas Novas, são pessoas que têm uma capacidade mais ou menos relativa em média do povo português para poder pagar uma renda, e estavam preocupadíssimos porque têm alguma idade já avançada e esta lei, ao fim de 5 anos, médias, por simplesmente, eu vou usar este termo, na rua, e há rendas que vão dos 400 aos 600 euros. É incomportável para pessoas que, apesar de ser da faixa da média dos habitantes de Lisboa, é um encargo muito grande, porque umas já têm uma certa idade e sempre viveram naquela zona, ou noutra zona qualquer da cidade, e que se veem, de um momento para o outro, privados de poderem habitar o local que sempre conheceram desde meninos. Então, o problema, muitas vezes, nem é a renda ser muito alta. Agora, a relação entre a renda e os rendimentos é que, de facto, complica enormemente todas as coisas. Complica. E, por exemplo, só para ter uma ideia, o Grêmio Literário e a Academia de Santa Amaro, por exemplo. Exatamente, e não só. Eu tinha aqui uma nota, deixa-me ver se já tenho. Portanto, duas instituições muito importantes de Lisboa, que fazem um trabalho em prol da cultura e o desenvolvimento. Neste momento estão com o grande problema à sua frente, que é o despejo de uma zona onde tiveram 100 anos a trabalhar para o país, e nomeadamente para a cidade. A sede do PSD em Lisboa? Por exemplo, também. Da Conselhia? Há situações que realmente não são... É a Academia de Recreio Artístico. Sim, sim. E, portanto, o Grêmio Literário, estas duas, entre várias, aqui o João Ribeiro também já disse. João Bernardino, o João Ribeiro é o vosso, o João Bernardino. O João Bernardino, portanto, mencionou aqui, fez menção da lei, as implicações que tem. Portanto, não só nestas instituições, e como sabem, instituições que fazem um valor inestimável à cidade, no sentido de poderem fazer um valor em termos da ajuda das pessoas, da cultura. Isto 4 minutos. Já escutei os 4 minutos. Não quero abusar. Já é verdade. Muito não sei se é Ribeiro também, mas... Não. Sou João de Matos Bernardino. Pronto, okay. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos telespectadores. Um cumprimento aos colegas de debate e a oportunidade, realçar a oportunidade da TVL, destes temas e a importância que tem para o poder local, para os munícipes, para os cidadãos de Lisboa. O nosso tema da habitação tem uma importância fulcral na vida, na vida dos nossos munícipes, na vida da população. É um tema que se cruza com todas as outras políticas e sendo especificamente uma área para a qual devemos abordar como é que chegámos até aqui e quais devem ser os caminhos, é evidente que se tem que cruzar políticas locais ao nível da Câmara e tem que se cruzar políticas nacionais ao nível do Governo, porque as verbas são de tal ordem e o envolvimento, e nem um nem outros devem ser desresponsabilizados. Porque basta ver aqui o exemplo dos 8 mil milhões que o Zé Alexandre falou para a reabilitação ao nível nacional. Já estamos a ver o que é que um BPN faria, o que é que os dinheiros de um BPN davam para recuperar ao nível nacional. Portanto, estamos a ver desse crime lesa pátria, que hoje, entretanto, não é para aqui chamado, e estamos na habitação, mas da nossa apreciação em relação à habitação em Lisboa, a questão determinante é nós haver políticas habitacionais que estanquem esta saída da população do Conselho de Lisboa. Nós estamos a perdemos nos últimos 10 anos, como já foi até aqui referido, cerca de 3% da nossa população. Há quem diga mais em relação a isso. Por outro lado, as ofertas de emprego estão também a diminuir, em termos porque isso traz população, traz atividade, traz desenvolvimento económico, a questão do próprio emprego. Há que tomar medidas, isso tem a ver também com a habitação.
Há que reabilitar e dar prioridade à reabilitação dos espaços exteriores. Hoje há uma degradação muito grande, infelizmente, de muitos e enormes espaços exteriores da nossa cidade. E há que lhe dar aí prioridade, há que dar condições para que as pessoas se sintam bem, sintam prazer na própria cidade, a preços acessíveis. Há que ter uma questão fulcral que tem a ver também com a própria habitação, que é o problema das acessibilidades. Tem que haver uma política de transportes a preços muito mais acessíveis, em condições e em horários que facilitem o acesso ao trabalho, ao lazer, ao emprego. Não a política que está a ser seguida por este governo, enfim, e pelas operadoras, em que está a criar dificuldades muito grandes nessa mesma mobilidade. Enfim, há que incentivar políticas que tragam os jovens, mais jovens, para a nossa cidade, em todos os seus aspectos e vertentes. Não só nos bairros históricos, mas em todas as zonas da nossa cidade, mas também ir ao encontro daqueles jovens que, por razões de estudo, de investigação universitária, de muitas outras razões, encontrem dentro da própria cidade, a preços acessíveis, condições para habitação, para desenvolver o seu próprio trabalho e que não tenham que fazer longos percursos para toda a periferia, para a grande corda da zona metropolitana de Lisboa, com todos os custos que isso traz, não só financeiros para os próprios, como para o aumento dos próprios transportes, para as dificuldades, o tempo que se gasta nestas ações pendulares em termos de casa-trabalho, trabalho-casa e tudo o que isso representa de custo e de sacrifício. Claro, naturalmente, associado a tudo isto, a questão das rendas, que há bocadinho já abordávamos aqui, a questão das rendas é um flagelo absoluto. A questão das rendas, sobretudo esta última decisão que o Governo tem vindo a tomar, é um flagelo ao qual deveria ser parado imediatamente pelos reflexos que está a ter, não só na habitação, mas em relação ao comércio, em relação, como já foi dito aqui também, em relação às coletividades, à atividade cultural, enfim, a tudo isso. É de facto um flagelo e provavelmente no nosso debate teremos ainda oportunidade para... Era isso que eu iria pedir. Exatamente, eu peço desculpa, e teremos oportunidade ainda de o aprofundar, deixando só esta nota final. De facto, a política habitacional, toda ela toca em todas as outras políticas que não podem ser seguidas nas medidas que se tomarem. Toca no bem-estar das pessoas. Exatamente. Que é fundamental. Luís Judice. Bem, obrigado pelo convite para este debate. Agradeço também a todos os meus colegas de debate a paciência de me ouvirem. Eu não resisto, no cinquentenário de um autor de banda desenhada argentino de nome Quino, fazer uma referência à contestatária Mafalda. Não posso deixar de fazer. E que vai de encontro, inclusivamente, a pelo menos duas das primeiras intervenções que tivemos aqui. Há um diálogo entre a Mafaldinha e a Susaninha, a putativa candidata, a riquinha e mãe de família, em que a Mafaldinha tem um estado de alma que se revela no diálogo com a Susaninha, diz: pois, já viste esta miséria da nossa cidade? É só miséria nestes bairros, só se vê degradação. E a Susaninha diz: mas eu resolvia muito bem este problema. Pegava num grande lençol e cobria todas as partes miseráveis da cidade. Ora bem. O Santana Lopes parece que levou isso a sério. E começou ele a vaga de cobertura das misérias de Lisboa, com grandes lençóis, com um leitmotiv muito engraçado, que era, eu tenho isso aqui apontado, desculpem lá, Projeto em Marcha. Foram dezenas de edifícios ali na Rua da Madalena, não certamente por acaso em frente à sede do CDS-PP, montes de edifícios com estes panos a cobrir a miséria que está lá. A Rua da Madalena tem vindo a ser toda recuperada. Exato. Agora, aos poucos e poucos e tal. Mas já lá vamos. Por acaso é uma zona já lá vamos. Mas eu passo muito. Eu te falei na Rua da Madalena, mas há por toda a cidade. Por toda a cidade. O António Costa não quis ficar atrás. E eu moro na Rua dos Anjos, não me importa nada de dizer aqui onde é que moro, e tenho dois edifícios destas castas. Um do Santana Lopes, há mais de 10 anos com o paninho lá à frente, não é? Do tal Projeto em Marcha, e um, pasme-se, recentemente colocado há 2 semanas atrás, com reabilito primeiro, paga depois. Um grande pano verde,
num edifício que já está desabitado e em degradação há seguramente mais 30 anos, que é precisamente em frente ao prédio onde eu vivo. Pronto. E eles pensaram com esta medida aquilo que a Susaninha da Mafalda pensou. Já que não queres, apesar de o teres prometido, já que não queres reabilitar a cidade, põe um pano em cima. Põe um pano em cima, esconde aquela cegada toda. Só que as coisas não funcionam assim. Isto também serve de memória futura para a população. Dizer, pá, estes tipos estiveram a prometer aqui montes de coisas, afinal passam-se as eleições, eles alcandoram-se ao poder e depois fica tudo na mesma. E fica mesmo tudo na mesma. Porque eu lembro-me perfeitamente, aqui no debate da EPUL, de eu ter feito uma demonstração. Não foi 3% que nós perdemos de população. Nossa população... Tu me referiu aos censos de 2011. Não, mesmo... Nós perdemos... Sim, em relação ao censo de 2011, tem razão. São 10 mil por ano, em média. Exatamente. Portanto, tem razão. Nós perdemos, desde 1977 até a data, mais de metade da população de Lisboa. Isto é uma hecatombe. Exatamente. E vamos ver. E pasme-se, quando nós... Por isso é que eu acho um piadão os diagnósticos que se fazem. Porque quando nós olhamos para o mapa de quem esteve no poder desde 1977 até à data, não é? Foi o Aquilino Ribeiro Machado, do PS. O Nuno Cruz Abocassis, do CDS-PP. De uma coligação CDS-PSD. O Jorge Fernando Branco Sampaio, que fez aquele famigerado PDM em 1994, do PS. O João Barroso Soares, do PS. O Pedro Miguel Santana Lopes, do PSD, com uma coligação com o PPM. Portanto, o Carmona Rodrigues, independente, apoiado pelo PSD. Novamente o Santana Lopes, PSD, PPM. E assim sucessivamente. Quer dizer, no fundo, todos os partidos do arco parlamentar, a sós, coligados, fosse como fosse, estiveram no poder da Câmara Municipal. Mas, sobretudo, o PS e o PSD. Que isto é que é interessante. E, portanto, a questão do pano e da Mafalda e da Susaninha faz todo o sentido. Eles, enfim, lá saberão. Mais à frente, eu gostaria de arrancar com a temática situando de um concreto o que é Lisboa. Lisboa divide-se em 3 coroas principais, uma central, que é a Baixa da cidade e aqueles bairros populares, Alfama, Madragoa, Moraria, etc., não é? Bica, enfim, Bairro Alto. Depois há uma segunda coroa, que são os bairros mais periféricos, como Benfica, Telheiras, Encarnação e Olivais, enfim, etc. E os bairros operários, Marvila, Beato, Xabregas, etc. E depois há uma terceira coroa, que é a coroa que... Telheiras, Olivais, Encarnação, enfim. E todos eles têm problemas específicos. Uns funcionam como a área limite do subúrbio, não é? E serviram numa primeira fase para escoar diferentes tipos de população que se queriam expulsar do centro de Lisboa para a periferia, mas para uma periferia ainda dentro da cidade, e depois, num segundo movimento, houve uma expulsão generalizada para a periferia mais externa, portanto, as Amadoras. Podemos passar agora... E depois iremos mais adiante a outras situações. Sim, senhor. Ricardo, depois da Mafalda, Tintim. Pode ser uma boa hipótese. Muito boa noite. Sem figuras de estilo da banda desenhada, e de algumas muito boas que foram referidas, agradeci ao convite, cumprimentava os restantes participantes no debate e, sobretudo, saudava o tema. Falar de uma política para a cidade sem falar sobre política de habitação não é possível, não é credível. E a política de habitação é o pilar de quem vive numa cidade. E, portanto, temos de fazer balanços e fazer propostas. Eu espero que hoje apareçam propostas, porque acho que é das propostas que nasce o debate e que surge o avanço da cidade. Mas para fazer um balanço, já aqui foi dito, há dados que são muito importantes reter. A sangria que foi referida da população que sai de Lisboa, que nos últimos 30 anos foi 260 mil habitantes, portanto há um quarto de milhão, com diferentes fases, em que há períodos em que essa expulsão da cidade é maior e outros que é menor, mas sempre no sentido da saída e não da captação de novos habitantes.
essa é uma base que nós temos que olhar. O que é que se passa em Lisboa para que a população esteja permanentemente a ser expulsa do seu espaço? Temos que perceber qual é esse problema. E se foram cometidos vários erros nas últimas décadas, eu acho que temos que nos centrar nos últimos anos, nos últimos 6 anos de mandato do atual Executivo. E para fazermos esse balanço, eu acho que temos que olhar para 3 eixos, que foram 3 eixos fundamentais da política do atual Presidente António Costa relativamente à questão da habitação. O primeiro deles tem a ver com a alienação sistemática de património municipal. O património municipal, neste caso habitacional, também existe a parte comercial, mas isso daria outro debate, é um instrumento privilegiado para se poder fazer política de habitação. É património que deve ser usado, parte dele está degradado, e há uma diferenciação que é importante fazer aqui no debate, que é o que é devoluto e o que é degradado, porque há habitação que está devoluta, claro, mas que está utilizável, e há degradada que tem que ser utilizada. E a degradada que está habitada indevidamente, com tantas dificuldades para tanta gente. Exatamente. Mas dentro do património municipal nós temos cerca de 25.800 fogos. Os dados mais recentes de dezembro de 2012. Sendo que há 22.900 que estão habitados e há cerca de 2.895, os dados da vereadora Helena Roseta, que estão desabitados, estão devolutos. Estão em condições, há uma pequena parte muito pequena que não está em condições, mas a maioria está em condições. E o que nós temos que fazer é olhar para este património e, contrariamente ao que foi feito nos últimos 6 anos, é parar a alienação deste património. Acho que é um instrumento fundamental que nós temos e devemos usar na política de habitação. O segundo eixo fundamental do atual Executivo, e que também me parece a nós que foi errado, tem a ver com privilegiar a política de construção nova em detrimento da reabilitação. Já toda a gente disse que a reabilitação deve ser a aposta do futuro, mas a prática em Lisboa tem dito o contrário. E há vários exemplos disso, e o mais grave de todos foi a aprovação do último PDM no último ano de mandato do Presidente António Costa. O PDM é um instrumento que atua em várias áreas, vários setores da cidade, mas sobretudo no da habitação tem um papel determinante. Este PDM foi aprovado com uma perspectiva de construção nova. Tem vários instrumentos, um deles que é a grande inovação deste PDM, que são os créditos de construção, em que um promotor imobiliário, se fizer uma reabilitação no centro, fica premiado com construção nova noutras áreas não consolidadas da cidade. Ganha pontos, é a criação de uma moeda, ou seja, é um incentivo. Quer dizer, se fizer uma reabilitação, nós permitimos construir, é um incentivo à construção nova, e nós achamos que isso é errado. Todos os recursos, nesta altura, são poucos, que nós sabemos, estamos numa crise económica profundíssima, todos os recursos que existirem têm que ser canalizados para a reabilitação urbana. Ninguém compreende que em Lisboa haja um património tão extenso, tão degradado e com tanta gente a precisar de casa e que não possa ser utilizado. E, por último, o que me parece foi um fracasso redundante deste último mandato foi o Fundo Fechado de Gestão Imobiliária. A Câmara Municipal criou um fundo, em 2011, em que disse, temos aqui os melhores terrenos da cidade, que valem 400 milhões de euros, no qual nós teremos uma participação de 25% e os outros 75% vamos vendê-lo a um fundo, vamos pô-lo à venda no mercado para que haja investidores que tenham capacidade de investir. Isto foi errado porque não há investidores e, portanto, quando foi aberto o concurso, ninguém ofereceu dinheiro por este ativo, mas também é errado como política para a cidade, porque participar num fundo de gestão imobiliária com 25% é ter interesse, naturalmente, do ponto de vista do investidor, a Câmara seria um investidor, que houvesse valorização daqueles terrenos. E, portanto, a Câmara não pode, ao mesmo tempo, querer ter uma política de habitação e uma política para a cidade e para os lisboetas e, ao mesmo tempo, especular sobre aqueles terrenos. Porque, um caso fácil de ilustrar será num determinado terreno que faça parte deste fundo, se a Câmara fizer uma alteração de uso através de um plano de pormenor ou um plano de urbanização, está a valorizar aquele espaço e, portanto, ou a desvalorizar. Mas neste caso, sendo participante do fundo, estava interessado em valorizar. E, portanto, a especulação não pode ser o negócio da Câmara. E acho que esses são os pontos fundamentais. Depois, na segunda parte, gostava de falar de algumas propostas. Completada esta primeira volta, com ligeiríssimas diferenças na ocupação de tempo, aqui já vou regressar
vou regressar a Alexandre Duarte, mas há aqui já de facto uma quantidade de questões e de temas e de subtemas para discorrermos sobre eles. Eu vou apontar dois. Um deles eu esperava que o representante do Bloco falasse nele, mas não falou, mas vou eu falar, embora saiba que é uma iniciativa deles, ou pelo menos, tal como me chegou, chegou-me como sendo uma ideia vinda deles, que é a reabilitação de prédios, a reabilitação de habitações, por meios camarários, que depois os alugaria durante um determinado período, de maneira a recuperar o investimento que tivesse feito. Ao fim desse período, enfim, a habitação, o prédio, seria devolvido ao seu proprietário legítimo. Não sei se isto tem pernas para andar ou não. A mim devo dizer, como leigo, como não técnico de habitação, nem pouco mais ou menos, parece-me uma hipótese, parece-me, enfim, um caminho possível. Outra questão que eu gostava de deixar e que foi aqui vincada, e neste âmbito, já agora, nós já aqui tivemos um programa sobre a EPUL, o Luís Júdice referiu a EPUL outra vez, até que ponto é que a EPUL, por exemplo, poderia ser uma ferramenta para este efeito, enfim, em vez da sua extinção, como está prevista e, enfim, encaminhada, como é que a EPUL poderia vir a ser e se poderia, enfim, vir a ser uma ferramenta desta obra. A outra é a questão dos jovens para fora da cidade. Por que razões é que os jovens se afastam da cidade e o que é que pode ser possível fazer para captar esses jovens, esses ou outros, enfim, para captar a juventude para dentro da cidade. Isto foi um tema referido, pelo menos por dois de vós, honestamente não me recordo já quais foram, mas houve pelo menos dois de vós que referiram este aspecto, e portanto, isto é só para complicar. Portanto, não vou responder às provocações da lei do arrendamento ainda. Deve ser na outra parte. Eu não estou a pedir quanto eu a compreendo. Não, nada disso. Eu vou responder. Fique claro que quem manda aqui são os convidados. Eles é que mandam aqui no debate. Portanto, o moderador só serve para complicar, mais nada. Fazer hoje estão à vossa vontade. Eu tive 4 minutos para responder a tudo isto. Mas vou fazer um esforço. Enfim, posso dizer, há bocado gastou 4 minutos, mas houve aqui colegas seus que gastaram 6, portanto, há aqui assim, eu estou aqui a fazer umas quantas... Não vamos ser assim tão parcimoniosos. Bom, eu no que diz respeito, eu se calhar vou começar então começando assim na ordem cronológica, como pela lei do arrendamento. Como é que nós chegámos até esta lei do arrendamento? Na verdade, é que uma das causas é que nós tivemos congelamento de rendas durante anos e anos a fio. Não houve aumento de rendas, não havia política de arrendamento, não havia nada. Quando se tentou fazer alguma coisa, não foi suficiente. E a lei que nós temos hoje, a narrativa que têm construído por cima de toda esta lei, na verdade não tem sido justa. Não tem sido justa porquê? Porque todas as críticas que fazem a esta nova lei é na sua base generalista. A lei é geral, mas depois excepciona. E é nas exceções que estão contempladas todas aquelas famílias que não têm rendimentos, todos aqueles casos que pegam a dizer mas a família não tem rendimentos e depois vai pagar uma renda de 300, 400 euros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É pior. Não é verdade. Porque o que a lei diz, e não podemos ser generalistas, e realmente tem havido as tais sessões de esclarecimento, que eu também tenho estado presente em alguma delas, para ajudar as pessoas a perceberem como é que esta lei pode ser aplicada e como é que vai implicar na vida delas, e que não é aquilo que elas ouvem, não é assim tão mal. E, aliás, não é da matriz do PSD, e acho que nenhum partido poderia fazer algo em consciência neste sentido, se nós estivéssemos a menorizar e a negligenciar todas as pessoas que estão mais carenciadas. E porquê que eu digo isto? A lei diz, efetivamente, que pode haver os aumentos livres, na sua generalidade, e está aos aumentos de 300, 400 euros, seja o que for, que nos parece imenso. Mas
Mas a lei depois, no seu em particular, vem-nos dizer que, por exemplo, uma pessoa que receba o salário mínimo nacional só paga 10% do salário mínimo nacional. Isto não dá 300, 400 euros. Uma pessoa que receba perto de 400 euros só vai pagar 40 euros. Ora, se ela estivesse a pagar uma renda de 70 euros, ela até vai diminuir. O senhorio vai ter que lhe diminuir a renda. Não é assim. Conhece bem a lei. Se for abaixo a taxa de esforço, não diminui. Abaixo da taxa de esforço. Exatamente. E as pessoas quando têm... Exatamente. E tem as pessoas que têm as taxas de esforço acima. Porque, na verdade, neste momento, não sei se vocês viram as últimas médias, as últimas taxas de esforço médias anuais. Todos nós temos subido em taxa de esforço, não tem diminuído. E, portanto, as pessoas, supostamente, ou ficarão na mesma, ou nunca irão aumentar. E nós estamos a falar das pessoas que oferem o salário mínimo nacional, nós estamos a falar nas pessoas que têm reformas, que vem agora a exceção da lei, mas para o outro lado, que é que vocês pegam na parte da lei das pessoas que vão ser aumentadas em muitíssimo, mas que também recebem muitíssimo. Estamos a falar em que o aumento livre só é possível para as pessoas que oferem mais de 7 salários ou mais de 7 salários mínimos nacionais. Deixa-me só fazer uma pergunta. Então, você o que está a dizer é que a Associação Lisbonense de Inquilinos e 25 associações que se associaram, 25 associações de pequenos empresários, de comércio, isso estão todos errados quando fazem uma apreciação desta lei como sendo promotora de uma hecatombe. Vai ser uma hecatombe. Registre isto que eu estou a dizer, porque eu mais à frente vou-lhe demonstrar qual vai ser a hecatombe. Eu tenho esperanças que isso não aconteça, não, mas vai obviamente, acontecer. porque eu acho que isto foi feito com boa fé. Eu acho que você está com boa fé. Isto só vai ser visto a médio prazo. Só a médio prazo é que nós vamos ter o retorno. Não, é já imediato. Já está a ser imediato. Nós estamos a falar em reabilitação. À Avenida Almirante Reis, onde eu já lhe disse que morava ali. Vá ali à Almirante Reis. E desde as 8 da manhã, desde as 2 da manhã, para apanharem lugar, até às tantas da noite, são centenas de pessoas em fila para obterem informação. Exatamente. E que não, para obterem informação. Pois, mas, para obterem informação. O grupo de 5 Reis na Graça, 3.000% de aumento. O grupo Lisboa-Rio de Janeiro, que organiza a Marcha do Bairro Alto, 4.000% de aumento de renda. Mas quanto é que essas pessoas pagavam? Então, mas agora eu pergunto, quanto é que essas pessoas pagavam por metro quadrado? Mas conhece os edifícios onde estão integrados? Quer um, quer outro. Sim. Tinham feito recentemente obras que não contam para nada, como sabe, neste mineral, não contam para nada, para nada. Pode ter feito obras de milhões, que do ponto de vista do cálculo, não contam para rigorosamente nada. Portanto, quer o Lisboa Clube Rio de Janeiro serve qualquer coisa como 90 refeições por dia a pessoas com debilidades financeiras, quer o grupo dos 5 Reis na Graça, tinham feito obras recentes, e quer um, quer outro. E quanto é que pagavam de renda mensal? Eu digo já, o grupo dos 5 Reis pagava qualquer coisa como 70 e tal euros. E qual era a área que usufruía? Tem para aí 140, 150 metros quadrados. Vai passar a pagar, sabe quanto? Eu digo, 3.000 e tal euros. É o que vai passar a pagar. Não, isso se calhar foi o que o senhorio... o senhorio... Foi o que o proprietário lhe pediu, e agora pode contestar, é diferente. O proprietário pediu primeiro 2.400 e acabaram por negociar e ir para os 1.700 e tal. E no caso da Lisboa Clube Rio de Janeiro, foram 3.600 euros que o proprietário deu como primeira opção, não é? E depois conseguiram negociar para os 2.700 e tal euros. Mas, de qualquer forma, é uma enormidade. E isto é não residenciais. Agora, então, sabe porque é que nós chegámos a todos aqueles tapumes que nós temos nos edifícios? Porque é que nós temos os edifícios todos degradados? Porque, na verdade, os proprietários também nunca tiveram capacidade financeira para fazer a reabilitação dos seus próprios prédios. Isso eu já lá vou também a seguir. Não tiveram. Pois. E, portanto, mesmo aquela lei de 2006 de António Costa, que de alguma forma tentou, na sua boa fé, obviamente, que veio dizer, primeiro aumentavam as rendas e depois procedia-se a... não, ao contrário, primeiro as pessoas podiam reabilitar, o senhorio tinha que fazer obras e depois então atualizava as rendas. Não deu resultado, porque na verdade isso não houve reabilitação, não tivemos recuperação de património, não tivemos nada. Esta lei vai inverter um pouco este ciclo na tentativa de haver mais reabilitação urbana e deixar de haver os tais prédios degradados que nós temos nas artérias principais da cidade. É que não é só na Baixa Pombalina, não é nas artérias secundárias, é nas artérias principais da cidade. Vem dotar os senhorios
senhorios, numa primeira fase, é claro que isto não vai ser simpático para ninguém, mas não é dramático como tem feito crer. Vem dotar os senhorios, que ficam com essa responsabilidade acrescida, ficam com a capacidade e o encaixe financeiro para recuperarem as suas casas. E para nós deixarmos de viver com estes problemas de segurança e de saúde pública, que todos estes prédios vão provocando, porque isto é uma questão de segurança também. Todos nós temos um prédio... A responsabilidade não é só do PSD. Então como é que explica que as sociedades e os fundos imobiliários estejam todos contentes com duas leis? Uma aprovada ainda no PS, que é a lei que dá benefícios fiscais para as sociedades e fundos imobiliários, e depois, em sequência, que é a cereja no topo do bolo, esta lei das rendas, em que hoje é dito nos sites das empresas de fundos imobiliários que é bom negócio comprar prédios com inquilinos lá dentro. Exatamente. E estão a fazê-lo com o apoio dos bancos. Não é assim como... Esta lei não resolve os inquilinos pobres. Esse é um dos problemas. Como estava a dizer, se um senhorio com poucos recursos tiver um prédio com alguns idosos lá dentro, com reformas baixas, as rendas vão aumentar 10%, se for abaixo dos 500 euros, e portanto estão a ser rendas de 40, 50 euros no máximo. Ninguém reabilita um prédio no centro de Lisboa com 10 rendas de 40 euros ou de 50 euros. Portanto, esse é um dos problemas desta lei. Mas isto é um mecanismo de proteção para essas pessoas. Eu acho não muito vão bem ter que ele aumentos de 300 nem 40, eu acho muito bem que ele euros. exista, mas ele não resolve o problema das pessoas passados 5 anos. Porque quem tem agora 65 ou tem 70, daqui a 5 anos vai ser 70 ou 75 e vai ser posto na rua. E é isso não, que as pessoas... porque daqui a 5 anos vai haver, está previsto um mecanismo também de proteção, que sai aos 10% e depois começa a haver uma renda de apoio social. Alexandra, a Ministra Assunção Cristas disse que vão ser pensados mecanismos de proteção e a segurança social. E deixou isso em aberto. Mas não disse, e foi diretamente questionado já no Parlamento e por jornalistas. Dentro de 5 anos já houve que vão ser definidos no futuro e, portanto, nós não sabemos onde é que a Ministra Assunção Cristas estará daqui a 5 anos, mas sabemos onde é que estas pessoas vão estar, será na rua. Exatamente. Portanto, o problema desta lei é gravíssimo. Compreendo toda a perspectiva positiva que quem fez a lei possa ter sobre ela, mas ela vai pôr na rua milhares de pessoas e as pessoas com menos recursos e mais velhas vão ser as mais penalizadas. É o problema desta lei. Livraria Ulisses... Para não falar do documento, a Olícipo, a arte... Vamos deixar... Desculpem lá. Peço imensa desculpa, Alexandre. Se não ainda acentuamos a clivagem na coligação entre o CDS e o PSD. A culpa foi do Luís Júdice que começou. É verdade. Mas a Alexandra, desculpa-nos. E vai-me interromper a mim quando eu... Merece. Não, nada disso. Isto para dizer, acima de tudo, eu também gostaria de fazer aqui só... nós estamos a mudar de paradigma, não é? Se nós antes tínhamos um paradigma que era de investimento público e de aquisição, hoje caminhamos largamente para o investimento privado e para o arrendamento. Ou seja, já não temos possibilidade para a aquisição e estamos a apostar no mercado de arrendamento. Isto quer dizer o quê? E a Câmara tem mostrado políticas neste sentido, não é? Não só com o tal reabilita agora, pague depois, portanto, isso é investimento privado. A Câmara não tem cabimento financeiro para... reconheceu, assume que não tem cabimento financeiro para proceder às reabilitações urbanas e para a disponibilização e para mexer no mercado imobiliário em Lisboa, porque aquilo que se passa em Lisboa é que a pouca oferta que nós temos das casas faz disparar os seus preços. E, portanto, quanto menos casas nós tivermos disponíveis, voltamos até à mesma história, que menos pessoas vêm para Lisboa, as casas estão a preços inacessíveis. O mercado do arrendamento, nós temos sentido algumas diferenças, todos nós tivemos alguma tendência. Alexandra, desculpa, poucas casas disponíveis para arrendamento. Para arrendamento. Pronto. Para arrendamento. Correto. Nós temos agora sentido, se nós tivermos com um pouco mais de atenção, temos cada vez mais casas disponíveis e tem havido, e de certeza que já notaram isso, tem havido um ligeiro decréscimo nas rendas. O pedido feito inicial daqui, por exemplo, imaginemos há 2 anos, para cá, diminuiu um T2, a valorização de um T2 em Lisboa, desvalorizou, obviamente, mas mesmo na renda, a renda pedida para um T2 ou para um T1, ou seja o que for, tem vindo a diminuir, ou seja, está a haver uma acomodação do próprio mercado imobiliário, porque isto não é imediato. E mesmo esta lei, o espírito desta lei é exatamente isso, é fazer com que o mercado também haja mais disponibilidade de oferta, para haver também uma própria desvalorização, não vamos chamar isto de uma desvalorização, mas que a própria oferta vá acomodar estas rendas em preços mais flexíveis e mais acessíveis para haver um convite, uma atratividade para as pessoas mais jovens poderem regressar a Lisboa, coisa que deixou de acontecer porque era insustentável. O que acontece é que a degradação dos rendimentos
não o permite. Não para também, não é? Mas portanto, isto também... Pois. Digamos que a flexibilização que vai para um lado acaba por ser é mais funda. Sim, mas se as pessoas também vão para a periferia, nós também sabemos que na periferia as pessoas, hoje, para terem um T2, ou mesmo que seja aqui em Rio de Moro, ou que seja na Amadora, tudo mais, não desembolsam menos de 100 mil euros. Não é pouco dinheiro. Portanto, entre ir para Rio de Moro, vir trabalhar todos os dias, ou seja, para tratar de formalidades administrativas, ter que vir deslocar-se para Lisboa todos os dias, ainda ter que pagar a passo, ou ter que gastar gasóleo, gasolina e manutenção de carro e tudo mais vale investir esse dinheiro, se houver exatamente esses tais 100 mil euros, ou seja, uma renda compatível com as mesmas que existem na periferia, e estar cá dentro de Lisboa, estar no centro. E deixar de ter, então, aquelas deslocações pendulares que há bocado falou, é muito mais cómodo para todos nós que estamos cá e para as outras pessoas que nós também desejamos que venham para cá. Que Lisboa não pode estar circunscrita aos que cá estão. Tem que ficar aberta, tem que se criar mecanismos e políticas atrativas para que essas pessoas possam regressar à cidade, porque houve muitas que se foram embora e há muitas, e nós aqui estamos a falar, por exemplo, de gerações que nasceram cá e que foram logo embora e que nunca mais regressaram. E há outras que nem sequer nasceram cá e que toda a família durante não sei quantos anos viveu cá. E, portanto, tem que haver este chamamento, novamente, dos alfacinhas para Lisboa, porque é um território que tem que ser ocupado, obviamente. A questão é como é que esse chamamento é feito. E com que instrumentos. Pois, já Sandro. Muito bem. Eu não quis interromper há bocado a Alexandra, mas gostaria de fazer um comentário muito breve sobre as rendas da casa. As rendas, esta lei das rendas teve apenas um grande objetivo. Foi atingir os idosos e as pessoas com mais precariedade. E vejamos, a antiga lei de 2006 tinha praticamente absorvido já todos os problemas que existiam em termos de arrendamento na cidade de Lisboa. O problema que se tinha era antes de 1990. E esta lei é aplicada e vai atingir todos os arrendamentos antes de 1990. E, por exemplo, eu dou-vos aqui, e outra questão que também é um absurdo, é o aumento de cerca de 4% para 7% do valor patrimonial. Isto é um absurdo. E, portanto, é impraticável e vai trazer grandes problemas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, tenho aqui, sobre um processo de uma pessoa do agregado familiar com rendimento bruto de 800 euros, portanto, desculpem usar este termo, não um ricalhaço, é um agregado familiar com 800 euros, que pagava uma renda de casa de 70 euros mensais e vai passar a pagar 180 euros. Portanto, num agregado que ganha, ou que tem 800 euros brutos e que tem todas as despesas, passar de 70 euros para 180 é um crime. E que lesa, portanto, o valor disponível que as famílias têm. Eu peço desculpa. Aí assim, já agora, enfim, depois dirão, há uma equação que eu julgo que é das mais marcantes e das mais firmemente importantes, enfim, todo este prólogo, é que esses 800 euros de rendimento não estão fixos, estão a decrescer sucessivamente, estão a diminuir sucessivamente. É que esse valor não é um valor real constante, é um valor que está em degradação permanente. Essa é outra questão. Essa é uma questão fundamental. Depois gostaria... E as pessoas sentem, não é? Ainda que estes não têm rendimento nenhum, estão desempregados, o casal... Mas isso ainda é uma outra questão. Mas para eu gostaria de, portanto, de completar o meu raciocínio. Eu peço desculpa, não faz mal, mas realmente que esse ponto é quando se fala em 800 euros de rendimento, tudo bem, pode ser que seja, muito bem, só que não está fixo. O que já se é dramático. Exatamente, é correto. Pronto. Eu gostaria de dizer que também, em termos da lei de 2006, por exemplo, havia uma almofada de 15 anos às pessoas que estavam, como há bocado o Ricardo disse bem, com 75 ou 80 anos, que daqui a 5 anos vão para a rua com 85 ou com 80 anos. O dramatismo que não é isto, às pessoas que, com a precariedade que têm e habituados a viver num determinado meio e conhecem, e sabemos nós, com uma cidade como a nossa, que vive muito do convívio entre as pessoas, entre os vizinhos, de um momento para o outro, serem privados dessa companhia e são postos, desculpe lá, utilize exatamente, e esta é que é a expressão que se deve utilizar, são postos na rua, sem qualquer possibilidades. Portanto, ao fim de 5 anos, quando anteriormente a lei dizia os tais 15 anos.
Depois, eu gostaria de dizer uma coisa que disse ali o Luís Júdice. Diz que viu ainda um bocado a propósito da Mafalda, mas esta Mafalda é uma Mafalda de outra situação, não é? A Mafalda andou a passear na cidade de Lisboa nos determinados tempos e hoje a Mafalda, se passear em Lisboa, com certeza que já vê uma Lisboa diferente e com uma filosofia diferente. E apesar do PAN lá estar a dizer que reabilite primeiro, pague depois, e com o Luís Júdice disse que é muito recente, o que quer dizer que, se calhar, não digo tão recente, mas se calhar esse prédio vai estar reabilitado. E vai estar reabilitado porque um dos programas, e nós há bocado falámos também aqui que a situação é qual é as soluções para os problemas que existem em Lisboa, porque é muito fácil nós estarmos aqui a enumerar uma série de problemas que são de décadas, portanto, que não se investiu e que envelheceu a nossa cidade, a nossa bela cidade. A questão que se põe é como é que nós podemos resolver esta questão. Há várias soluções, como é óbvio. E uma destas soluções, reabilite primeiro e pague depois, é uma ideia extraordinária, que é um indivíduo que o tal senhorio, enquanto que a Alexandra diz aqui que tem que ser regra esquadro e que tem que ser isto, e tem que ir uma série de para ruas para se investir pessoas idosas e precárias irem para a rua para se poder ter uma cidade nova, nós entendemos que... Eu não disse nada disto. Sim, mas portanto podemos dizer... Não, estas palavras não foram minhas. Repara, pode interromper quando... Eu não gosto de interromper, mas eu não disse nada disso. Agora achei necessário... Mas já percebeu que ninguém leva mal. Não, eu também não levo mal, porque no fundo não foi as palavras que ela disse, mas o sentido é esse exatamente, que eu acabei de dizer. Não foi as palavras dela, com certeza que nem ela quer dizer que seria assim ou que defendia isso, mas o que efetivamente o que acontece é exatamente isso com esta lei que está em vigor. E, portanto, ela tem que ser, quer queremos, quer não, tem que ser revogada, tem que ser alterada, porque é uma exigência, porque senão é uma calamidade, como já aqui os colegas disseram. Isto é, portanto, é uma questão que não sei o que é que poderá dar uma situação deste tipo. E dizia eu que, por exemplo, este tal PAN que nos Anjos o Luís Júdice apontou, é um programa que está a ser feito em que as pessoas, os tais senhorias que não têm tanta possibilidade, poderão eventualmente fazer obras e depois de fazer as obras podem arrendar e, portanto, ter esses proveitos e depois pagarem à Câmara, como depois de fazer as obras podem vender e com esses proveitos pagar à Câmara. Ou seja, no fundo, o que é que este programa salienta? Salienta que sem o investimento do senhorio que não tem, poderá o seu capital que foi investido regularmente ser pago à Câmara. Mas isso enquadra-se naquele processo, enfim, no esquema que eu referi, que o Bloco que não chegou vindo que ao fim e ao cabo não é uma questão que o Bloco poderá eventualmente ter defendido também essa questão, mas é uma questão do Executivo Camarário que avançou com esse projeto. Portanto, tem duas vertentes. Tem a primeira vertente, que é o vender, depois reabilitado, e tem uma segunda, que é o próprio senhorio, aluga e vai pagando à Câmara, portanto, a esse programa, até conseguir completar o capital. E é uma solução das muitas soluções que este problema da habitação tem, como um problema grande que é na cidade de Lisboa, também tem várias soluções, não terá só uma. Podemos passar ao... Eu só queria, muito rapidamente, dar aqui uma nota das saídas de... Eu não sei se escutei... Força. Era uma nota assim muito breve em termos de porque é que as pessoas saem de Lisboa e que é uma situação que há décadas que isso passa, desde 1977, quando foi a vinda dos retornados, realmente houve uma bolha de pessoas a vir para a cidade. A partir daí temos perdido sempre, nestas décadas todas, habitantes. E temos perdido por várias razões. E uma das razões, por exemplo, que o Executivo do Presidente António Costa tem feito é tentar incentivar a que haja postos de trabalho em Lisboa, de maneira que, com esse incentivo, as pessoas possam regressar à cidade e que possam-se aqui implementar. E também, na sua ideia, portanto, de haver núcleos de estudantes que possam também, nomeadamente na Baixa de Lisboa, ocuparem essas áreas e, portanto, Lisboa começar a ter uma outra composição em termos de pessoas. É verdade que uma situação desse tipo não demora de um momento para o outro. Nem queremos que para o ano tenhamos pessoas. O que neste momento sabemos, e temos esses dados, é que está a ser estanque esta grande hemorragia que havia. E, portanto, não quer dizer
que comecemos a ganhar pessoas, mas pelo menos não estamos a perder pessoas. Isto é os resultados que nós temos destes últimos anos. Agora vamos ver a opinião do José Bernardino, se será... Muito bem, no seguimento deste nosso tema, sem dúvida, a questão da habitação, e já falámos aqui muito sobre as rendas, mas deixem-me só pôr uma questão central sobre este problema das rendas. Esta lei das rendas, a Alexandra colocava que o espírito da lei... eu acho que a questão central desta lei é sobretudo uma lei que visa o negócio em torno de uma questão central num direito que as populações têm, que é o direito à habitação. Portanto, e nós rejeitamos liminarmente tudo o que se encadeie para que esse negócio seja, de facto, a alegria hoje de muitos desses setores, da banca e de muitos outros especuladores. E, portanto, nós estamos frontalmente contra esta lei. Só tem um caminho, é a sua revogação total e imediata para não continuar a calamidade, sem dúvida, que está a trazer para a nossa cidade. Portanto, nós, na nossa própria política autárquica e na política mais geral, estamos frontalmente contra esta lei e a nossa posição Já agora, é pura e simplesmente da sua revogação imediata. Amanhã é tarde. Sendo uma lei nacional, até que termos é que as autarquias podem opor ou podem fazer alguma coisa relativamente a... É evidente que isto é um problema de política nacional. É um problema de política nacional. Mas, para uma capital... Não pode fazer nada do ponto de vista local. Sim, é o combate político. Mas uma autarquia, naturalmente, tem uma posição determinante na defesa dos seus municípios. Está a falar na revogação da lei. Claro. No entanto, na própria batalha política, uma autarquia pode e deve, desde já dar sinais ao governo, e nomeadamente uma autarquia como Lisboa, no sentido de não permitir, porque tem instrumentos, não só o plano diretor, como um conjunto de outros instrumentos que são competência da própria Câmara, que podem fazer com que nesta batalha, desde logo ao lado dos municípios, na sua Constituição, nas associações, ao lado dos deputados, enfim, os autarcas têm a responsabilidade de estar contra esta lei criminosa politicamente e pelos nefastos efeitos que tem para a cidade. Portanto, é a própria batalha política. Mas, para além da questão das rendas e nesta questão da habitação, há um conjunto de outros aspectos que são fundamentais, que se têm que continuar a desenvolver e a seguir. Já se falou aqui na EPUL. A EPUL foi um erro grave, que inclusive devia ser corrigido pela própria Câmara, porque a EPUL era um instrumento, não era o único, era um instrumento que podia ir ao encontro de possibilitar habitações para os mais desfavorecidos, poder intervir numa política de habitação para a cidade. E travar a especulação. E travar a especulação. Para além disso, e já se falou hoje aqui, e o Ricardo levantou essa questão, nós próprios temos isso no nosso programa 2009 e agora também, a Câmara pode, nesse travar de especulação, pode recuperar das suas habitações, ou as dispersas ou em bairros, e colocá-las no mercado no sentido de tentar atenuar e baixar as próprias rendas. Portanto, não só custos controlados, enfim, e há muitos instrumentos que podem ser seguidos aí. Portanto, ao contrário, Zé Alexandre, ao contrário do que a Câmara, dirigida pelo António Costa, está a fazer, de alienar muito do seu património municipal, deve usar esse património exatamente para os mais desfavorecidos e para as filas imensas de aqueles que necessitam de habitação e que nós, município e o governo também, têm responsabilidades de acorrer a essas pessoas que têm rendas consideradas de acordo com o seu próprio rendimento. Portanto, é aí, e já agora uma outra observação. A própria posição da Câmara de António Costa em relação às rendas dos bairros sociais, e nomeadamente os últimos aumentos, não são corretas e nós estamos frontalmente contra isso. A própria Câmara de Lisboa e a atual maioria decidiu mesmo um subsídio de renda aos mais carenciados, mas nunca mais o regulamentou e foi uma promessa que ficou em vão, infelizmente. Por outro lado, esta questão já falada aqui também dos fundos imobiliários, acho que foi o Ricardo que levantou isto, nós estamos frontalmente contra isso. É um apelo ao incentivo à especulação, é um caminho que não pode ser este o caminho de uma política habitacional na cidade de Lisboa. Mesmo a questão do reabilite primeiro, pague depois,
independentemente das boas vontades que se possam colocar em relação a este programa, não será propriamente de apostar ali a questão fundamental. Eu queria referir ainda uma outra questão sobre os bairros municipais. Os bairros municipais na cidade são hoje, têm hoje cerca de 100 mil habitantes, os bairros municipais. Portanto, têm um peso grande na nossa cidade. Tem-se vindo a degradar e não se tem vindo a investir nestes bairros como se deve investir. Bairros municipais está a chamar Madre Deus, Encarnação, vários, Olivais, são vários. Boios, amendoeiras. Exatamente. Portanto, muitos, são muitos. E também há fogos dispersos depois que a Câmara tem em relação a várias zonas. Nesses bairros, a Câmara tem a obrigação, e nós próprios temos no nosso programa, investir decididamente nesses bairros. E o maior deles todos, Chelas? Exatamente, Chelas tem uma dimensão, não sei, mas tem uma dimensão hoje muito grande em relação ao próprio bairro. 80% da população de baixo de Camarões está lá. Claro. A Câmara tem obrigações em relação a estes bairros, e tem obrigações da mais variada natureza, não só a sua reabilitação das habitações, não só a questão dos espaços exteriores e dos equipamentos. Os equipamentos para a infância, para a juventude e outros. Portanto, deve apostar como um eixo importantíssimo da política habitacional e o que ela representa também para fixar e para trazer mesmo outras, para fixar, desenvolver e ir ao encontro dos mais desfavorecidos, porque senão eles não terão possibilidades de se manter até pela degradação e até por todos os problemas que acarreta. Para além do mais, ao contrário da venda, como já disse há pouco, que a Câmara tem vindo a vender muitos desses fogos, em alguns casos tem que haver também alguma disciplina em relação à reabilitação desse fogo. Nós temos assistido, em Chelas e não só, a que a Câmara reabilita, não distribui logo esses fogos, são de imediato ocupados, depois desocupados, cria tudo problemas, conflitos de natureza social, depois têm que ser reabilitados mais do que uma vez, tudo isto deve ser evitado. Tudo isto tem que ser disciplinado no sentido de ir ao encontro das necessidades dos mais desfavorecidos. E sobretudo... E é só uma questão de organização. Claro, é um problema de organização, é um problema de meios... Não está a acontecer. É um problema de meios e, além do mais, é um problema de se dar uma outra prioridade e uma outra atenção a estas zonas. E no seguimento disso, os próprios serviços terem uma outra atenção, nomeadamente a questão, por exemplo, da higiene e limpeza, o problema da recolha do lixo, que é referida em quase todos eles como um problema grave em termos da situação que se coloca hoje. Depois, estes bairros, para além de toda a sua reabilitação, a Câmara tem obrigações particulares no sentido de ajudar com as associações de moradores a criar uma vida própria, seja ela disponibilizando lojas para atividades comerciais, criar-lhes nesse próprio espaço vida própria, facilitando com as associações também de moradores a questão da atividade cultural, da atividade de natureza social e, sobretudo, a questão também num conjunto de outros serviços, nomeadamente o problema dos serviços de saúde, dos centros de saúde, e haver também e fundamentalmente uma polícia de proximidade que crie razões de segurança e de confiança em muitos desses bairros, que é uma aposta fundamental na política habitacional. Posso dizer uma coisa? Eu ouvi com muita atenção e subscrevo a maior parte das preocupações. Como é que nós podemos, ou como é que a Câmara Municipal de Lisboa pode proceder a essas reabilitações nos bairros municipais se não há qualquer tipo de fiscalização das pessoas que lá estão, dos contratos, se não há renovação, se nós não sabemos? Nós temos 3 mil pessoas em lista de espera e temos pessoas que entraram, que usufruíram deste direito à habitação social há décadas e que nunca mais tiveram que prestar prova que podem usufruir dela. E ainda assim querem destruir não. Como instrumento regularizador. Eu só coloco aqui uma questão. Os regulamentos aprovados sobre a habitação social são muito rígidos sobre o controle e não há controle nenhum. Aliás, não há controle nenhum, porque há subarrendamento dos espaços, há pessoas que imigram e que têm, aliás, pior, é que não há controle metropolitano. Sabe porquê? Porque há pessoas que podem ter direito a uma casa da habitação social aqui no bairro
Barra das Amendoeiras e podem ter outra na Amadora. Não é possível. É completamente injusto essa crítica. Aliás, a Ministra da Associação Cristas fez essa crítica e acho que até foi um bocadinho ridicularizada porque dizia que havia pessoas que vinham passar férias. Não, ninguém vai passar férias. Ninguém está a dizer que vai passar férias. E que tinham carros de alta cilindrada. Aqui há um equívoco. Deixa-me só referir uma coisa que tem que ter de justiça. Há já cruzamento. As pessoas que vivem nos bairros municipais são ultrafiscalizadas nos seus rendimentos, nos seus patrimónios e, portanto, tanto pela GEBALIS como pela Fundação Dom Pedro V, essa fiscalização é maior do que qualquer um de nós como habitante da cidade e no seu dia-a-dia, em termos fiscais, em termos patrimoniais. Essas pessoas são muito mais vigiadas e fiscalizadas. Portanto, essa questão de que há um deboche, um forró-bodó na habitação social, de que as pessoas usufruem daquele património sem terem direito a ele, é um bocadinho... Não é questão de ser ter direito a ele, não é questão de ser... É que eu acho que, e aí vou pôr um bocadinho à direita, e vou dizer que a esquerda parte do princípio que uma pessoa, quando nasce pobre, morre pobre. E na verdade não é assim. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é isso, não é isso. Não é correto é o que está a dizer. E uma pessoa, quando pode usufruir deste tipo de mecanismos de proteção... Claro. Não. Quando as pessoas podem usufruir deste tipo de mecanismos de proteção, obviamente têm que ir atestar. Sabe porquê? Porque isto depois vai implicar na taxa de mobilidade anual. Nós cá em Portugal não temos, em Lisboa, nós não temos mobilidade deste tipo de habitações sociais. Não temos. E não venham dizer que todos os 40 mil fogos estão... já está fora de moda. Não, eu não sou nada ultraliberal. Não sou. Eu gostava era que as 3 mil pessoas que estão nas listas de espera, porque eu sei que a Câmara não tem cabimento a não ser aquele parque, agora aquele bairro social que está a fazer no bairro Padre de Cruz, não sei como e porquê, com tantos prédios aí para serem reabilitados, mas a Câmara assim o entendeu. O que me custa é que estejam 3 mil pessoas necessitadas. Foi a exigência das pessoas que assim Mas, Alexandra, se me permite, não tem muito a ver com a ideologia, mas a questão sociológica que os estudos indicam é que é errado retirar as pessoas quando elas têm, o que estava a dizer, que há um rendimento, estão lá há décadas e, portanto, o seu rendimento é diferente, evoluiu, algumas positivamente, começaram a ter rendimentos superiores, é errado tirá-las dos seus bairros. As pessoas criaram raízes, há filhos que nasceram nesses bairros e, portanto, nós não devemos manter aqueles guetos fechados, em que só lá estão os ultrapobres. As pessoas que conseguiram trabalho. Sim, mas deixe-me só explicar que é o oposto dessa teoria. Mas, Ricardo, desculpa lá, mas é que isto é mesmo um problema ideológico. Querem ficar, mas as pessoas que lá estão, que tiveram a possibilidade de aumentar os seus rendimentos, devem lá ficar as que quiserem ficar, e muitas querem, não devem ser retiradas daquele espaço. Aquele espaço deve ser o seu bairro, não deve ser a caixa onde nós metemos os pobres enquanto eles são pobres, porque isso é o problema dos bairros sociais. Mas as pessoas podem continuar lá, mas segundo as suas condições financeiras. Para outros poderem usufruir daquilo que outros estão a ocupar, que já não necessitam de graça. As condições dos seus rendimentos são aferidas anualmente e, portanto, as suas rendas são ajustadas em função dos seus rendimentos. É verdade, os regulamentos municipais obrigam a isso. Obrigam, mas não tem havido esse controle. No contexto dos problemas... Não é questão do controle, é que, desculpa lá, é que tem havido, e o Ricardo sabe disso, tem havido um esforço muito grande da Câmara Municipal de Lisboa em regulamentar uma série de situações que não eram regulamentadas até agora. Se calhar o Bloco de Esquerda diz que é excesso de regulamentos. É um facto, se calhar. Controle sobre as agora, estas questões tinha que ser regulamentadas, porque para os recursos são fracos. E, portanto, se isto não for regulamentado, não há possibilidades de resolver os problemas das pessoas. E a grande preocupação é essa. E, portanto, tem que haver, e a grande preocupação que houve, e muitos desses processos vão à Assembleia Municipal, como é óbvio, para deliberar sobre esse, demora o seu tempo. Demora o seu tempo porque nem todos os partidos estão de acordo, porque há o pluralismo partidário e muito bem, e até se chegar a uma situação em que esses instrumentos possam ser postos na prática mas o problema e que possam servir as pessoas. E estamos nessa fase que não havia nada dessas situações. Às vezes nós falamos aqui um pouco, desculpa lá, Luís, falamos um bocado por ignorância. Porque ainda há pouco estava aqui o João Bernardino. João Bernardino ou José Bernardino? João. Então, é o Zé Alexandre e o João Bernardino. Ele estava aqui a dizer há pouco que não se investe nos bairros sociais, que não se faz isto, não se faz aquilo. Eu vou-vos dar uma nota só, e o Ricardo sabe do que é que eu estou a falar. A Câmara Municipal de Lisboa, o IRU e a Junta de Freguesia de Marvila, por exemplo, houve um investimento de 50 milhões de euros no bairro dos Loias e no bairro das Amendoeiras, e esse investimento que houve, em que, portanto, deu dignidade às populações
que são milhares de pessoas que foram beneficiadas com esse projeto, está neste momento na fase final. Está neste momento na fase final. Lá, mas isso não corresponde à verdade. Ouça, o Iru... Vá a Marvila. O Iru... Eu conheço Marvila na palma das mãos, tenho que seguir o processo da Vila Dias até a exaustão. E conheço o Iru de Gingeira. Mas eu estou a defender explicações. O problema... Não, mas é que o problema são os instrumentos. Foi realizado. A Alexandra há bocado estava muito admirada como é que saem metade da população. E você agora vem com essa questão. A questão é essa, muito simplesmente, dos bairros camarários e nos bairros tradicionais de Lisboa e populares. Você sabe, tão bem como eu, que existe fundos perdidos da União Europeia para reabilitar esses bairros. Ok. O que é que a Câmara Municipal de Lisboa faz? Faz uma coisa absolutamente caricata e depois admira-se o nosso amigo António Costa, na entrevista ao público, de termos perdido 51% da população em Lisboa. E admira-se também a Alexandra. Mas aqui está a questão. Eles fazem a recuperação utilizando-se desses fundos da Comunidade Europeia, mas depois carrega na renda sobre os moradores. Você acha isso justo? Quer dizer, a Câmara não despendeu um avo na reabilitação. Despendeu. Não despendeu nada. Ouça, eu sou amigo pessoal da Helena Roseta e é um debate que é quase um ódio de estimação, no bom sentido do termo, que eu tenho com ela. E há muito tempo. E surpreende-me, inclusivamente, que ela se tenha prestado novamente associar-se com a candidatura do PS. Mas isso é outra questão. A questão principal é esta. É que o António Costa vem, como vem o PSD, e vem-se lamentar de termos perdido e não perceber porque é que perdemos 51% da população. E depois desviamos as conversas para a questão da reabilitação urbana, para a questão dos prédios degradados, para a questão dos prédios devolutos, mas esquecemos de um detalhe, que o que proporcionou isto tudo foi uma política, foi uma estratégia. A estratégia que levou e que está a levar e continuará a levar, enquanto esses instrumentos subsistirem, à facilitação da especulação imobiliária, à facilitação do pato-bravismo, como o Ricardo há bocado mencionou com a questão do fundo que a Câmara neste momento se propõe realizar com 25% de participação. Está a perceber? E enquanto não se perceber que foram esses instrumentos que já existiam antes do Jorge Sampaio, mas que foram refinados primeiro com o PDM de 1994 e agora com a Carta Estratégica, com não sei quem, não sei o que mais, com o PDM do António Costa. São esses instrumentos que levam à expulsão dos habitantes da cidade de Lisboa. E mais, agora, querendo extinguir a EPUL, inclusivamente querem extinguir duas coisas, querem apropriar-se de 350 milhões de património e depois... Não, foi ele que propôs a extensão da EPUL. A extensão da EPUL é consequência do valor que a EPUL tinha em termos económicos e da lei que o desculpe lá, não é verdade isso. Era insustentável. A Câmara Municipal obrigou a EPUL a investimentos. A Câmara Municipal de Lisboa obrigou a EPUL a investimentos, e eu digo dá dois já, o estádio do Sporting e o estádio do Benfica, quando foi do Euro 2004, claro, foi o Santana Lopes. Não, foi o Santana, é o responsável. Foi o Santana Lopes, mas só que depois, só que depois, o que é que acontece? Havia como contrapartida os loteamentos. E a Câmara Municipal, com o António Costa à cabeça, retirou essa capacidade dos loteamentos à EPUL. Ou seja, a EPUL não conseguiu ter retorno ao investimento que tinha feito sobre os loteamentos para o Euro 2004. Não é verdade. Porque não há documento. Então o meu camarada Garcia Pereira está a tratar do assunto, conseguiu uma vitória retumbante do Tribunal acolher a providência cautelar que suspendeu a suspensão da EPUL. Mas é natural que mas deixa-me só acabar este raciocínio. Ter esse efeito jurídico. Deixa-me só acabar este raciocínio. Democracia. Agora, a questão está mal dirigida. Mas não está nada mal dirigida. Que as inverdades não têm que ser corrigidas. Isto são instrumentos que levam à liquidação de Lisboa. Não me interessa o que é que está a dizer, assim como a verdade é que acho uma hipocrisia tremenda. Eu acho uma hipocrisia tremenda. E acho que isso tem que ser regulado. Isso tem que ser regulado. O Luís Júdice. Se é o Luís Júdice que rebatesse, por exemplo, como é que é possível que o Governo tenha feito um decreto-lei que abrangiu as empresas públicas, que a EPUL em si foi, portanto,
não tinha as condições necessárias para continuar. Mas quem é que lhe diz isso? Ela teve um património de 350 milhões para fazer pagamento de uma dívida de 60 milhões. Já foi noutro debate. Não tem? Bem, já foi noutro debate. Mas deixa-me só terminar o raciocínio. A questão da lei das rendas é só para terminar. É só para terminar, porque houve aqui interrupções. A lei das rendas não é o centro da nossa preocupação agora. Da lei das rendas, marginalmente. Eu só gostava de, aproveitando, estarem aqui 3 partidos que tanto se têm empenhado em solicitar a revogação da lei das rendas e que já chegaram à conclusão política de que não é possível, no quadro de uma Assembleia, um Parlamento, em que 85% dos deputados são deputados, 85% dos deputados, a maioria dos deputados são precisamente aqueles que sustentam o governo que aprovou esta lei. Não é possível. A revogação, o pedido da revogação da lei não é eficaz do ponto de vista político. Não há nenhuma limitação legal que justifique que os 3 partidos de esquerda, que se reclamam da esquerda, o PS, o PCP e o BE, não tenham ainda suscitado a fiscalização sucessiva da lei das rendas no Tribunal Constitucional. Porque há mais que matéria, basta citar o artigo 35 da Constituição, do direito à habitação, há mais que matéria. O próprio bastonário dos advogados já deu um parecer perfeitamente meridiano acerca disso. E já agora eu lanço esse desafio para que os partidos de esquerda pensem, ponderem nessa situação, que o próprio Romão Lavadinho, o presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos Lisbonenses, estava à espera, e esperou, e há uma moção que foi aprovada nesse sentido, estava à espera precisamente que os partidos de esquerda reagissem a essa moção. Mas posso dizer, por exemplo, o Presidente António Costa já, portanto, reclamou dessa lei, assim como a Assembleia Municipal de Lisboa, numa moção que aprovou por unanimidade. Mas agora peço, não entra em diálogo, vamos dar a vez ao Ricardo, que está aqui a aquecer. Só 3 notas. Uma sobre a lei do UNRAU, a lei dos despejos, popularmente conhecida como a lei dos despejos. 2 exemplos sobre a política da Câmara e propostas, porque eu acho que nós temos que ter propostas em cima da mesa. Já todos percebemos que há um problema estrutural na questão da habitação em Lisboa e, portanto, propostas em cima da mesa. Mas muito rapidamente, a lei dos despejos. Há uma questão que é fundamental aqui, que é o prazo de transição da lei, os tais 5 anos. E o PSD colocou, está escrito em letra no seu programa, um prazo de transição de 15 anos, que era o que era justo, era sensato, era um período em que estas pessoas se podem adaptar a esta nova lei. E nós propusemos, nós, Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que o que está no programa do PSD fosse votado no plenário e que o PSD fosse coerente. Não foi, votou 5 anos, manteve a lei como estava, infelizmente quem perde são os inquilinos. Mas há aqui uma espécie de um embuste por trás desta lei, porque esta lei é feita para nos dizer que existe um problema com as rendas antigas. O problema são as rendas antigas, os inquilinos com as rendas de 5 euros, que são tantos e que, portanto, têm que ser aumentados. Isto não corresponde à realidade, porque no país todo há 700 mil fogos de volutos e há 260 mil contratos antigos, os anteriores a 91. E, portanto, não é 1/3 deste valor de casas vazias que cria um problema no mercado de arrendamento e que, portanto, o desregula. Não, o problema está nos fogos de volutos. E as pessoas percebem isso quando olham para esta lei. Mas o Paiva Setúbal falou uma questão muito importante, que é o decréscimo dos rendimentos das famílias e dos inquilinos. E a lei inicialmente proposta pela Ministra do CDS e pelo Governo previa que os rendimentos para cálculo da taxa de esforço, e portanto se havia alguma proteção ou não, fossem os rendimentos de 2011. Só que as pessoas de 2011 para 2012, sobretudo os pensionistas, formados e funcionários públicos, perderam uma parte importante do seu rendimento. Portanto, era até perverso que o cálculo do seu rendimento tivesse uma base anterior ao ano real, que era o de 2012, e que fosse baseado em 2011. O Bloco de Esquerda propôs que fosse 2012, foi aprovada esta questão, e por isso mesmo é que os despejos ainda não começaram, porque o IRS e a Administração Fiscal só agora começou, a partir de 15 de julho, a disponibilizar as notas de rendimentos. E, portanto, a lei do arrendamento, a lei dos despejos, é um drama social e vai rebentar dentro de poucas semanas. Nós vemos todos os dias na televisão os inquilinos à porta da associação ali na Almirante Reis e, portanto, isto vai ser uma calamidade e acho que vamos ter a oportunidade de voltar a discutir isto. Passando à frente. 2 exemplos sobre
a política de Lisboa, que aqui já foram referidos, o programa Reabilita Primeiro, Paga Depois, e a questão da renda condicionada, que eu acho que já foi abordada também. Eu acho que são dois exemplos diferentes. Um é um bom exemplo mal aplicado e o outro é um mau exemplo que infelizmente está a ter eficácia. O primeiro é a renda convencionada. Portanto, a Câmara lançou um programa em que ajuda na renda, faz um concurso público para os jovens e para os habitantes que não vivem em Lisboa, para poderem ter casas a custos justos. O problema é que esses custos não são justos. No primeiro programa que lançou, que foi em janeiro deste ano, as rendas iam de 260, que é um valor para quem está a começar a sua vida, um jovem com fracos rendimentos, um valor justo, até 620 euros. 620 euros é mais do que o valor de mercado para um T2 ou um T3, que eram os casos em causa. A questão é que foram postos 18 fogos para arrendamento e havia 4 destes 18 que eram acima dos 500 euros e ninguém concorreu. E aos outros 14 concorreram 176 pessoas. Portanto, isto dá o retrato das pessoas que estão à procura de casa. São jovens, têm poucos recursos e não se pode lançar um concurso de casas de 620 euros porque isso vão à Remax ou vão à Era, a publicidade, vão ao mercado buscar. Portanto, é um bom exemplo, mas está muito mal aplicado. A outra questão do Reabilita Primeiro, Paga Depois, parece-me uma estratégia errada, pelo que já disse, da alienação do património. A Câmara está a tentar reabilitar, alienando o património e, portanto, fica descapitalizada, portanto fica sem aquele património, faz algum encaixe financeiro, mas não limita em nada. Eu estive a ler o regulamento de uma ponta a outra deste concurso e não há nenhuma indicação para o tipo de uso que, depois de reabilitado, o prédio possa ter. E, portanto, quem tem dinheiro para reabilitar agora vai querer potenciar o seu investimento e, portanto, não vai fazer casas para quem está fracos recursos, vai fazer casas no centro de Lisboa com as condições para poder vender ao melhor preço possível. Portanto, parece-me que é muito orientada no mau sentido esta estratégia. Propostas, me der alguns segundos. Uma proposta que já vem dos nossos programas do Bloco de Esquerda. Dentro dos seus direitos. Claro, ainda estou a usufruir dos meus direitos. Não é nada extra. 3 propostas muito simples e acho que são facilmente percepcionadas. A primeira, e já vem de programas anteriores nossos, do Bloco a Lisboa e de outras cidades, que é habitação a custos controlados. Ou seja, sempre que houver uma grande operação de reabilitação ou construção nova, neste caso nós indicamos ou potenciamos que seja feita na construção de reabilitação, que haja uma percentagem que nós propomos que seja de 25%, a custos controlados, ou seja, há uma parte daquela operação urbanística que é dirigida para quem tem menos recursos, ou seja, não há reabilitação de luxo, ou seja, a reabilitação pode ser de luxo, mas tem uma componente para quem tem menos recursos e, portanto, assim, há a possibilidade de encaixar na mesma operação diferentes níveis de rendimentos e para que toda a gente possa ter acesso a este tipo de habitação. Aliás, esta proposta, o atual Executivo, através do vereador Manuel Salgado, ainda ponderou ter esta cota, mas deixou-a cair e, portanto, o novo PDM deixa de ter esta componente. Segunda proposta, já aqui toda a gente está plenamente de acordo que é preciso investir na reabilitação, mas é preciso meios. E, portanto, nós propomos que haja um fundo de reabilitação municipal. Como é que é financiado este fundo? Nós propomos que haja um agravamento do IMI, portanto, a nível municipal há uma margem em que a Câmara Municipal pode mexer, mas que haja a nível central um agravamento do IMI dos fogos devolutos. E, portanto, se há fogos que estão devolutos há mais de um ano, nós achamos que isso estão orientados para um uso que não é o dele próprio, portanto, de especulação, e devem pagar por estarem devolutos e ser agravados no seu IMI. Da mesma forma, o município pode atuar através de taxas municipais de agravamento crescente de fogos devolutos, sobretudo de fundos imobiliários, e, sobretudo, potenciar a captação de fundos europeus para a reabilitação urbana, que há em vários quadros e que, portanto, devem ser utilizados e não os devemos desperdiçar. Por último, uma bolsa de arrendamento. Já percebemos que Lisboa, apesar dos ajustes de mercado, continua a ter as rendas mais altas do país, ao nível das mais altas da Europa, e, portanto, isso não é compatível com a situação de crise económica e social que estamos a viver. E, portanto, o município tem aqui um papel importantíssimo de regulação do mercado e de redução do valor das rendas. Como é que isto pode ser feito? Através do património municipal, já aqui vimos, temos 3.000 fogos que podem ser utilizados para isso. A tal proposta que falou há pouco, portanto, de imóveis de particulares que são reabilitados pela Câmara e que durante um período até podermos amortizar o investimento da Câmara ficam sobre
a alçada da Câmara, portanto, para senhorios com menos capacidades, e, portanto, a Câmara Municipal substitui-se ao senhorio para poder fazer as obras e depois devolve o imóvel no final, fez um investimento, o senhorio é recompensado por isso. E, por último, algo que parece, ao mesmo tempo, muito radical, mas que as pessoas percepcionam facilmente e percebem que é de bom senso, quase. Não se pode olhar para Lisboa e ver tantos fogos fechados, devolutos há mais de um ano, e tanta gente a precisar de casa e com necessidade de recursos. E o que nós propomos é que haja uma requisição de uso durante um determinado período para fogos que estão fechados há mais de um ano e que são propriedade de fundos de investimento imobiliário. Portanto, parece-me que é quase de bom senso, numa altura em que a crise social vai ser cada vez mais forte e cada vez mais devastadora, que haja pessoas que não fiquem sem casa. Muito obrigado, Ricardo. Bom, então, agora, para terminarmos mesmo, o tempo vai longo já, 2 minutos, mas 2 minutos muito rígidos a cada um, para uma mensagem final, enfim, uma conclusão final muito rápida. Alexandra. Eu acho que a mensagem final, acima de tudo, é que eu acho que tem que haver mais reflexão sobre as questões de Lisboa. E, acima de tudo, tem que se ultrapassar diferenças que se têm sentido durante todas estas gestões autárquicas. Eu, há bocado, esqueci-me aqui de referir, alertar só para um pequeno pormenor, mas que eu acho que faz diferença. A quantidade de zonas comerciais que nós temos abandonadas nos bairros sociais é incrível. É demasiado. Ainda não está devoluto, mas para lá caminha, porque aquilo está abandonado, nunca foi ocupado. Portanto, os bairros municipais foram edificados no sentido de terem a parte da habitação para cima e depois nas zonas térreas terem todas aquelas zonas comerciais para depois de alguma forma haver um comércio que nunca foi aproveitado nesse Isso não sentido. acontece só nos bairros municipais. Exatamente, mas eu estou a falar nos bairros municipais em toda a cidade. Mas que eu acho que a Câmara devia de alguma forma intervir nestes metros quadrados, e que são bastantes, milhares mesmo, que estão abandonados e que podia de alguma forma haver aqui uma transformação e um reaproveitamento para as tais habitações que fazem falta neste momento e que realmente me preocupa bastante, que haja 3 mil pessoas com um número crescente. É teimar-se nessa arquitetura, nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de organização da zona comercial, do prédio. Sim, há muitos anos atrás havia os reis-chão, agora já não há reis-chão. Exatamente, não há prédio nenhum que não tenha espaços para lojas em baixo e realmente são vazios. Não? E estão todos vazios, não é? Os hipermercados, os centros comerciais resolvem essa coisa. Exatamente, o comércio de bairros está a ser grandemente penalizado. E eu acho que aqui devia haver uma intervenção direta da Câmara de alguma forma para otimizar estes espaços em prol daqueles que mais necessitam mesmo. Não vale a pena estarem ali ao abandono e algo que nos faz bastante confusão. Pronto, 2 minutos. José Alexandre, por favor. Pronto, o que eu tenho, a mensagem que eu queria deixar ficar, sobretudo aos seus telespectadores, é que, portanto, quando forem intimidados pelos senhorios, e só neste bocadinho dos pormenores de rendas, que não se preocupem, porque quem rege a situação, sobretudo os seus tribunais. E até lá as pessoas poderão recorrer, no caso concreto de Lisboa, à Câmara Municipal de Lisboa e tentar-se pôr a sua questão no Gabinete da Habitação e tentar que se resolva esse problema. É uma alerta que eu faço às pessoas que se possam, nesta matéria tão complexa e tão sensível, e como aqui os meus colegas disseram, se a lei não for mudada, vai ser uma bomba social a curto prazo. Mas eu estou crente que, portanto, o bom senso irá resolver o problema da melhor maneira, porque esta lei é incomportável com a vida das pessoas e, sobretudo, como eu disse há pouco, as mais necessitadas. Quanto aos grandes projetos da habitação que têm a ver para Lisboa, portanto, a Câmara, como sabem, teve um grande problema nestes últimos anos, e isso o Presidente António Costa disse claramente, que foi arrumar a casa, foi a grande dívida que tinham. Portanto, os fornecedores na altura e de imediato eram 360 milhões de euros, neste momento é zero, ou aqueles pagamentos, portanto, a 30 ou 60 dias, conforme for esse... Com a alienação dos terrenos do aeroporto para a privatização da ANA, atenção. Os terrenos do aeroporto... Eu peço que não interrompa agora para terminarmos. Mas no fundo, portanto, todo este esforço que o Presidente António Costa, que não são os 270 milhões que fez, neste momento são 540 milhões que conseguiu abater
e portanto, já contando com esses 270 milhões... Privatização da ANA. Não só a privatização da ANA foi 270 milhões, portanto, o resto não é assim. E, portanto, a grande dívida que a Câmara tinha teve que ser estagnada, a hemorragia teve que ser parada e está na altura, com certeza, de olharmos para a cidade de outra maneira. O Presidente António Costa tem-se preocupado com duas vertentes, é exatamente a maneira das pessoas no aspecto da habitação, no aspecto da mobilidade também, que é um assunto que não falámos hoje, mas também da maior importância e está relacionado também com a habitação e também com a questão de toda a complexidade com os novos empreendimentos, como disse ali o Ricardo, que, portanto, houve todo um esforço dentro do PDM de colocar projetos, por exemplo, o da Matinha, que estava para ser resolvido desde 1997, e, portanto, conseguiram ser libertados esses terrenos para que o projeto da Matinha avance, que vai ser o prolongamento da Expo, quando houver condições para isso, mas existe já uma situação jurídica nesse aspecto. Ao contrário do que o Ricardo disse, vai haver uma franja para as pessoas, aquilo não é só para ricos, não é só para as pessoas que têm as possibilidades, há uma franja já demarcada para a habitação social, ou seja, para as pessoas que têm menos recursos, que têm todo o direito a habitar ali. Como é óbvio, a maioria será as pessoas que comprarão essas unidades. João Bernardino. Muito bem, em nome da CDU, uma palavra de confiança aos lisboetas, no sentido de lutarmos por uma cidade cada vez melhor, onde as pessoas tenham e sejam respeitadas na sua habitação e em todas as outras áreas. Um não determinante por todos os meios a esta famigerada lei dos despejos. Uma posição da CDU no sentido de, na Câmara, tudo fazer para aumentar decididamente as verbas para a recuperação dos bairros municipais, em todas as suas vertentes, quer habitacional, quer de espaços verdes e outros. A utilização em pleno, com estruturas próprias dos fundos comunitários para a reabilitação. A reabilitação urbana na cidade de Lisboa como um eixo estratégico e determinante para a vida da cidade e não ao resto dos condomínios fechados, ao aumento da construção, mas sim a reabilitação como uma questão estratégica determinante. E nessa questão da reabilitação, um não determinante àquilo que a atual Câmara está a tentar permitir e a facilitar ao Governo de dar outro destino aos terrenos do Hospital de São José, de Santa Marta, dos Capuchos e de Miguel Bombarda. Da nossa parte, um não decidido a esse caminho. Estes terrenos são pertença do município, são pertença da cidade de Lisboa e devem ter uma função social e não especulativa, como se está a desenhar. E aqui a Câmara e o António Costa está a facilitar esse caminho. Nós estaremos frontalmente contra isso. Obrigado. Luís Judice. Pegando aqui nas palavras de João Bernardino, a única forma de impedir isso é precisamente integrar essa questão, assim como a resolução da contradição entre o facto de haver mais construção na cidade, mas menos habitação, não é? Este nó-górdio só pode ser desfeito através de duas medidas. Uma, a aprovação de uma nova lei dos solos, que permita ao município deitar mão e tomar a posse de todos os solos que estejam a ser objeto e alvo de especulação, porque senão vai-se reproduzir continuamente aquilo que fez expulsar 50% da população lisboeta, que é o pato-baravismo, a especulação imobiliária, vão continuar a florescer. Esta questão do fundo que fez menção o Ricardo Robles, etc. Portanto, a primeira medida para desfazer o nó-górdio é uma nova lei dos solos. A segunda é a fixação de um prazo máximo, por exemplo, de 6 meses, para que os proprietários dos senhorios de todas as casas atualmente devolutas as façam entrar por venda ou arrendamento no mercado de habitação. E caso tal não se verifique, se proceda à colocação de tais casas numa bolsa de arrendamento criada pela Câmara e subsequente atribuição, mediante concurso, do arrendamento das mesmas com rendas limitadas. A jovens e não só, mas sobretudo a jovens, porque neste momento há 150 mil estudantes que vêm estudar para Lisboa, não estão em Lisboa, vêm estudar para Lisboa, porque precisamente não têm condições de habitação na cidade,
aos preços que eles poderiam suportar, não é? Para viverem cá e terem um melhor rendimento escolar, inclusivamente. Portanto, Lisboa cresce em casas, mas diminui em habitação, precisamente porque não há hipótese nenhuma no atual quadro da propriedade em Lisboa de fazer o contrário. O que eu posso dizer e deixar bastante ciente aos lisboetas é o seguinte: faremos tudo ao nosso alcance, com as alianças que forem necessárias estabelecer para mudar o quadro e o paradigma de Lisboa, que tem sido, ao longo dos últimos 30 e tal anos, expulsar a população da cidade a um ritmo de cerca de 10 mil habitantes por ano. É tudo. Muito bem. Ricardo, vamos terminar. Eu acho que foi um debate muito importante e rico na diversidade de opiniões, mas acho que chegamos a uma conclusão de que não há cidades sem pessoas e, portanto, a política de habitação é uma política fundamental e para a qual nós nos queremos virar. Aliás, eu trouxe um gráfico que posso aproveitar agora para mostrar, que é a evolução dos fogos de volutos de 91 para 2011, em que todas as décadas, de uma década para a outra, a primeira década aumentámos 15 mil o número de fogos de volutos e na segunda década 10 mil, 50 mil neste momento. Ninguém aceita isto e, portanto, temos que mudar a política, temos que encontrar soluções novas. Lisboa tem de deixar de ser uma Lisboa montra. Nós queremos a Lisboa bonita, mas queremos Lisboa habitada. Queremos Lisboa com pessoas. E os instrumentos que temos neste momento são maus. O PDM é um mau instrumento para trazer pessoas para a cidade. E desde que entramos nesta política compressora, de rolo compressor da austeridade, o país mudou e a cidade mudou. E, portanto, há novos problemas, temos que arranjar soluções novas. Reabilitação urbana tem de ser a prioridade das prioridades. É aí que se resolve, é aí que se desata o nó desta cidade. E arrendamento, uma bolsa de arrendamento municipal pode fazer a diferença, pode trazer gente nova para a cidade e pode fixar pessoas na cidade que toda a gente quer usufruir, viver e desfrutar, porque é uma cidade linda. Muito bem, e com esta mensagem final, esta ideia final de Lisboa é uma cidade linda. E isso, ainda por cima, é a minha cidade. Eu sou alfacinha, como diria a Alexandra. Embora tenha saído de Lisboa há 43 anos. Mas tem o nome de Setúbal. Pois é, mas sou de Lisboa. Sou alfacinha e com muito gosto e adoro, de facto, a minha cidade. Acho que é das cidades mais lindas pelas quais eu tenho passado, enfim, já passei por algumas, e mesmo com alguns fetiches que por aí se propagam, que o turismo por isso propaga, continuo a considerar Lisboa como uma das cidades mais belas do que existe por aí assim. Na Europa e fora da Europa. Não tenho encontrado muitas que se comparem. Tirando lá isso, chegamos ao final desta conversa sobre a habitação em Lisboa. O meu agradecimento muito firme à Alexandra, ao José Alexandre, ao João Bernardino, ao Luís e ao Ricardo. Agradecer-vos muito a vossa presença e a animação que deram a esta conversa, que me pareceu, para quem está daqui assim e quem está daqui não tem a visão tão independente quanto isso tudo, portanto, quem estiver do outro lado do ecrã certamente terá tido um entendimento bem mais perfeito da animação que aqui tivemos e das propostas, sugestões, enfim, que aqui ficaram. O meu agradecimento a todos, a si aí em casa, muito obrigado por nos ter seguido e continue a acompanhar-nos. Vão haver mais temas sobre Lisboa. Lisboa é um tema em si próprio inesgotável. Vamos ter muito mais para conversar sobre Lisboa. Muito boa noite, até ao próximo Poder Local.